Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar então aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação. Hoje a gente vai desenvolver a tela de cálculo de IMC, tá bom? Então a gente vai desenvolver essa tela aqui. Então a gente vai ter aqui, né, os image views, o edit text e a gente vai entrar com um componente novo aqui que é o spinner, que é aquele componente que abre uma lista de opções para a gente, tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar com essa tela agora. Então vamos lá. Então primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar então aqui uma nova activity. Então botão direito new activity, empty activity. Vamos chamar essa activity de IMC activity, tá bom? IMC activity, linguagem Kotlin e finish. Muito bom. Então aqui a gente tem a classe Kotlin, né, que representa a nossa activity, mas a gente vai trabalhar mesmo agora é aqui no layout. Então está aqui o activity IMC, tá? Então vamos aqui para text. Primeira coisa que a gente vai mexer aqui vai ser mudar o nosso gerenciador de layout para linear layout. A gente vai trocar aqui a orientação para vertical, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente vai precisar de um card, né? Então já vamos colocar aqui o nosso card. Então vamos colocar aqui um card view. Esse card view ele vai ser match parent e vamos colocar wrap content para altura, tá bom? Ele é um container, então a gente vai fechar dessa forma aqui para a gente poder trabalhar dentro dele. Bom, o que a gente vai colocar dentro desse card view? Então a gente vai colocar aqui um título, né? Então vou criar aqui um linear layout também para a gente colocar esses text views e depois a gente vai ter um outro linear layout para conteúdo do nosso formulário, tá bom? Então vamos lá. Então primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser um linear layout. Ele vai ter largura match parent e wrap content de altura. Ele é um componente container, então a gente vai fazer dessa forma aqui. E a gente vai definir que a orientação dele é vertical, tá bom? Legal. Bom, aqui ainda no nosso card view, pessoal, já vamos definir aqui algumas coisinhas. Por exemplo, vamos definir o background color. Então, card background color, eu vou usar aqui o Android, vou utilizar o Holo Green Dark, tá bom? Para a gente já ter aqui uma cor para ele. Vou até colocar uma altura diferente aqui para a gente poder começar a enxergar o que a gente está fazendo, né? E vou colocar também os cantos arredondados, né? Então, card corner radius eu vou usar 16 dp, tá bom? Para a gente ver aqui os cantinhos arredondados. Uma outra coisa que a gente vai fazer também, aqui no nosso linear layout principal, eu já vou definir aqui para ele também um background. Vou definir que ele vai utilizar o Android Color e vou utilizar o Blue Light para a gente manter o padrão que a gente está trabalhando aí nas outras interfaces, nas outras activities. Vou definir também um padding geral, um padding total de 16 dp, tá bom? E vou definir também, pessoal, o seguinte, eu quero que esse card ele fique no centro aqui da minha activity. Então eu vou definir aqui também o gravity, vai ser center vertical, tá bom? Não o layout gravity, só o gravity. Prontinho. Aí ele vai ficar sempre aqui no centro da nossa activity, tá bom? Legal. Então tá feita aqui a nossa configuração básica inicial. Então vamos retornar aqui para o nosso linear layout. O que a gente vai colocar dentro desse linear layout? Nós vamos colocar um text view. Esse text view vai ser match parent e wrap content. A gente vai colocar um text nele, né? Então deixa eu fechar ele dessa forma aqui. O text que ele vai receber vai ser descubra agora seu, né? Porque a gente quer que ele tenha esse texto aqui em cima. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um padding top de 16 dp, né? E vamos definir também um text alignment. A gente quer que esse texto ele fique no centro, né? Então um text alignment, a gente quer que ele fique centralizado em relação ao
text view, tá bom? E a gente vai colocar também uma cor de fundo para ele, então a gente vai colocar um background color aqui, a gente vai definir o Android e vamos colocar a cor branca. Opa, background tint não, né? Background somente. Prontinho. Vamos salvar para a gente não perder. Então, o nosso primeiro text view está pronto. Vamos pegar aqui um segundo text view. Então, Ctrl C, Ctrl V. O segundo text view ele vai ter essa frase um pouco maior, né? Índice de massa corporal IMC. Então, vamos trocar aqui o texto. Vamos colocar índice de massa corporal IMC, né? A gente vai definir também o tamanho dele. A gente quer um tamanho um pouquinho maior, a gente vai colocar 20 SP. Então, vou definir já aqui embaixo dele aqui, né, um text size de 20 SP, tá bom? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode definir um style, né, também, um style. Então, vamos definir aqui um text style, a gente vai deixar como bold, tá bom? E vamos tirar esse padding top, né, porque a gente quer que ele fique um pouquinho mais encostado ali em relação ao text view de cima, tá bom? Legal. E vamos fazer já o nosso terceiro text view. Então, Ctrl C, Ctrl V. Esse daqui a gente vai ter o texto por DS2M. DS2M, né? Então vamos trocar o texto aqui por DS2M. Opa, DS2M. Prontinho. Então tá aí. O tamanho da fonte a gente vai modificar, né? E vai deixar a fonte um pouquinho menor. Vamos deixar, por exemplo, com 12 SP. A gente precisa que ele tenha um alinhamento centralizado, já está ok. Vamos tirar o text style dele, a gente não precisa do text style. Está centralizado, a cor de fundo branca. Legal, o que mais que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que afastar um pouquinho, né? Deixar um espacinho aqui. Então, a gente vai colocar para ele aqui um padding top, né? Ou um margin top, tanto faz. Vou colocar um margin, né? Vamos colocar aqui um margin top de 16. Aliás, aqui a gente não vai poder usar o margin, porque senão, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar um espaço em branco, né? Então, o que acontece? O espaço verde ali, a gente não quer isso, né? Olha lá o que vai acontecer. Então, a gente, na verdade, o que a gente vai usar? A gente vai usar um padding top, né? Porque aí o espaço vai ficar interno ao text view. Então, vamos usar aqui um padding top de 16 dp. Prontinho. Aí a gente consegue o efeito aqui que a gente deseja sem ficar aparecendo o fundo do nosso card view, né? E vamos colocar também um padding bottom, né? Um padding bottom para a gente poder ter um espaço na parte inferior. Vamos colocar de 16 dp, não, acho que um pouquinho menos, vou colocar 8 dp. Prontinho, para a gente ter esse efeito aqui, olha, tá? Então, já está bem parecido ali, né? Legal, o que mais que a gente vai fazer agora? A gente precisa colocar também os nossos edit texts e os images, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, logo após o nosso text view aqui, né? A gente vai colocar um outro linear layout. Então, o que acontece? A gente tem o nosso linear layout que está dentro do card view. Esse vai ser o nosso linear layout principal, ele abraça todo o conteúdo, né? E dentro dele agora a gente vai colocar um outro linear layout, tá? Então, vamos colocar aqui um linear layout que a gente vai usar match parent também de largura. E de altura a gente vai usar wrap content. Já vou fechar ele aqui. E a gente já vai definir também uma orientação para ele que vai ser vertical. Então, orientation, vou definir aqui como vertical, tá bom? Legal. Na verdade, aqui, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o primeiro, essa primeira linha do nosso formulário. Então, a gente quer um image view e do lado dele a gente quer o edit text. Então, na verdade, esse linear layout que a gente está criando agora aqui, deixa eu até colocar um tamanho um pouquinho maior para ele aqui, deixa eu colocar 50 dp, só para a gente poder enxergar, né? A gente quer que, na verdade, ele tenha o alinhamento dele na horizontal, porque a gente vai querer o image view e o edit text um do lado do outro, tá bom? Então, a gente vai deixar assim,
o nosso linear layout. Que mais que a gente vai precisar então aqui? Vamos já começar a criar os nossos componentes. Então a gente quer aquele efeito, né, de quando você a gente tem aqui o hint, quando a gente clicar aqui dentro do edit text, esse texto ele passa para a parte superior aqui servindo como label do edit text. O hint ele não vai simplesmente sumir. Então a gente vai usar o nosso amigo text input layout. Então vou usar aqui o text input layout, que é esse carinha aqui, né? A gente vai definir que ele vai ter por enquanto, né, um match parent aqui de largura. E de altura eu vou colocar, por exemplo, 70 dp, só para a gente poder enxergar ele por enquanto ali, tá bom? E ele também é um container, então eu vou fechar ele dessa forma aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o nosso image view, né? E logo em seguida a gente vai colocar o nosso text view, tá bom? Então vamos lá. Text view não, né? A gente vai usar um edit text para poder fazer a digitação de conteúdo. Olhando aqui o nosso layout, antes a gente quer um image view, né? Então, antes aqui do nosso text input layout, a gente vai querer um image view. Então, já vamos colocar esse image view aqui também. Então, image view. Vou definir que ele vai ter a largura de wrap content por enquanto, mas depois a gente vai mudar isso daqui, tá, pessoal? E a altura também vou colocar wrap content, tá bom? E a gente precisa da imagem, né? Precisamos da imagem que a gente vai usar aqui. Então, vamos usar um src e aí a gente precisa da imagem. A imagem que eu estou utilizando aqui é esse aqui da balancinha, né? Que a gente quer aqui o texto seu peso. Então, já vou pegar aqui no meu images, imagens, Android. Eu vou utilizar a balancinha, que é esse carinha aqui, tá? Eu peguei a imagem com 64 pixels de tamanho. Então, vou copiar ele aqui e já vou levar ele aqui para o meu Drawable. Então, vou colar, paste, e vou dar OK e OK aqui. Então, o src vai ser o nosso arquivo. Cadê o arquivo de 64 que a gente acabou de colocar? Ó, peso 64. Então, já vou chamar ele aqui, ó, prontinho. Ele já completa para a gente. Então, salvei. Então, ele já apareceu ali para a gente, né? Muito bom. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem um image view e logo do lado a gente vai ter o nosso text input layout. Dentro do nosso text input layout, a gente vai colocar um edit text, né? Então vamos colocar aqui um edit text que vai ter a largura match parent e a largura, a altura eu vou deixar como wrap content, depois a gente vai ajustando aqui, tá? Vamos finalizar esse componente. E agora a gente vai colocar aqui algumas informações. Por exemplo, a gente vai usar o hint. A gente vai colocar aqui, por exemplo, seu peso, né? Então já está aparecendo ali. Está ficando muito colado aqui, né? Então a gente pode fazer com que esse linear layout aqui, a gente pode colocar um margin top, né? Vamos colocar um margin top de 8 dp, um pouquinho mais, 16 dp, vamos dobrar. Pronto, 16 dp, acho que ficou bom. O que mais que a gente precisa fazer aqui no nosso edit text? Assim, olha, o nosso hint, a gente quer que o texto fique um pouco maior, né? E também a gente quer a cor dele diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai colocar um text size, né? Vou usar, por exemplo, 24 SP. Então, isso aqui é para quando a gente for digitar realmente, né? Isso não é o tamanho do hint, tá bom? O hint, na verdade, a gente muda o tamanho dele, a cor dele no text input layout, não é aqui, mas a gente vai manter esse tamanho por enquanto, tá? E a gente precisa também mudar a cor, né? Então, o text color, a gente vai colocar aqui o Android, vou colocar o color white, tá bom? Por enquanto a gente não vê aqui o efeito, porque a gente ainda não definiu, a gente ainda não está vendo aqui o texto mesmo, né? A gente está vendo aqui só o hint. Tá? Se a gente colocar aqui o text, né? Aí, por exemplo, a gente colocar aqui teste, né? Aí sim, olha lá, a gente tem um hint aqui em cima, que é o seu peso, e o conteúdo dele que é teste, tá bom? Mas a gente está aparecendo branco por conta da cor branca que a gente colocou aqui, mas a gente não quer esse text aqui, tá bom? Legal. O que mais que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa definir também
uma margem, né? Para o nosso text, ele está muito colado aqui do lado direito, então vou definir também aqui um margin right, né? Então vou pegar aqui um margin right e vou definir com 8 dp, tá bom? Só para a gente manter ele um pouquinho mais afastado aqui em relação à margem direita ali, né? O nosso image view, eu acho que está bom assim, o posicionamento dele, acho que está ok. Tá, vamos definir também aqui o tipo de entrada para esse edit text, né? Então a gente vai definir aqui o nosso input type, que vai ser number decimal. Então a gente já vai impedir que o usuário digite alguma coisa que não seja o número, tá bom? Então vamos salvar essa configuração também. Legal, o que mais que a gente pode definir aqui? Vamos já criar o comando, né, para a gente poder abrir esse formulário e já fazer alguns testes nele. Então, vou voltar aqui para o meu main activity, e é onde a gente vai ter o nosso botão, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso activity MC, aliás, no nosso activity main, a gente tem aqui o índice de massa corporal. Esse botão, ele está com o nome de... a gente ainda não colocou o nome para ele, então vamos definir aqui um ID para ele, vou chamar ele de button IMC, tá bom? Vamos salvar, vamos voltar aqui para o nosso main activity, vamos declarar esse botão, né? Então, button IMC, que vai ser o find view by ID, ele é um button, e ele é o nosso amigo r.id.button IMC. Prontinho. E vamos já definir um listener aqui para ele também, né? Então, vamos colocar aqui o nosso button imc.set onClickListener, set onClickListener, e vamos criar aqui uma intent para a gente poder abrir também lá o nosso formulário de IMC. Então vai ser o abrir IMC, né? E vamos dizer que ele é um intent diz que é o contexto, e o nosso formulário que é o IMC activity class.java. E vamos iniciar a activity com o start activity abrir IMC. Abrir IMC. Prontinho. Vamos salvar. Vamos executar aqui a nossa aplicação e vamos ver como que está ficando ali no nosso telefone mesmo, né? No smartphone, tá bom? Prontinho, já está executando. Índice de massa corporal. Está aqui, olha, então já está ficando aqui com a carinha que a gente precisa. O nosso edit text, olha, quando a gente clica nele, então o que acontece? Ele vai pegar o nosso hint, que está aqui, e vai passar ele lá para cima. E aí, quando a gente digitar o número vai ficar branco, tá bom? Então, esse é o efeito que a gente deseja, tá? Uma outra coisa que a gente queria fazer era o seguinte... voltando lá para o nosso Activity MC.xml lá. Vamos ver o que mais a gente pode mudar aqui no layout dele. Vamos definir o seguinte, olha, o número, ele está ficando muito coladinho aqui, né? Eu vou fazer com que ele fique um pouco mais afastado em relação à esquerda. Então, vamos colocar aqui um padding left de 16 dp, só para a gente ter o texto um pouquinho mais afastado, né? Vamos executar e vamos ver aqui no smartphone como é que fica. Então vamos lá. Então vou digitar aqui. Legal, então agora ele ficou um pouquinho mais afastado. Eu acho que fica com a estética um pouquinho melhor aqui, tá bom? O tamanho do texto a gente já definiu. A cor também, tá ok. Legal. Então eu acho que é isso daí. Pessoal, então esse é o nosso primeiro, né? Agora o que a gente precisa fazer? A gente vai definir a cor do nosso hint, né? Que ele está numa cor escura aqui, o fundo é escuro, não fica legal. O hint, a cor dele, a gente vai definir aqui no Text Input Layout. Então, aqui no Text Input Layout, a gente vai colocar aqui o color, o Text Color Hint, e a gente vai usar para ele também a cor branca, tá bom? Então, agora o hint, olha, também fica branco. Vamos salvar, vamos executar no nosso dispositivo para a gente ver como é que ficou. Então, vou clicar aqui, olha lá. Então, agora ficou com uma cor melhor, né? Vou dar um clique aqui e ele já mostra para a gente ali como que ficou aqui o nosso formulário, tá bom? Tá, mais uma coisinha, pessoal, que é legal a gente acertar também. Quando a gente clica
aqui dentro do Edit Text, percebe que ele está usando aqui a nossa cor Accent, né? Então a gente também vai querer mudar essa cor de Accent para branco. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui no Values, em Colors, o nosso Accent aqui, olha, a gente vai mudar ele para branco, tá? Então tudo F aqui, prontinho, vamos executar novamente, vamos ver o resultado. Então vamos esperar ele rodar a aplicação, prontinho, vamos ver. Legal, agora fica melhor para a gente olhar aqui, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, o peso, né? Por exemplo, 85, né? Olha lá, ficou mais legal, né? Então isso vai dar também um efeito diferente aqui para a gente, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar então com a estilização. Aqui o nosso Linear Layout, a gente colocou que ele tem uma altura fixa de 50 dp, né? Só que aí a gente não está vendo aqui o tint, né? Que é aquela linha que fica embaixo aqui do Edit Text. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Vamos trocar ele aqui para Wrap Content. Então, Wrap Content ele já coloca para a gente aqui essa linha. Essa linha, essa cor, né? Ela ficou com a linha na cor preta, não tá legal, porque a gente está usando aqui um estilo branco. Então, a gente vai trocar essa cor para branco também. Então, a gente vai colocar aqui, né? O Background Tint, a gente vai colocar o branco, tá bom? E aí a gente vai conseguir esse efeito aqui, que vai ficar mais interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, rodando, né, no smartphone, para a gente ver como é que fica. Legal. Pronto, ó. Então agora você coloca o peso, né? E aí você continua com a linha aqui. Isso é uma informação legal para a gente ter aqui, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai duplicar, porque a gente precisa aqui da sua altura, né? Então a gente vai mexer com isso daqui agora. Então a gente vai pegar aqui, né, todo esse linear layout que a gente fez aqui. Ele termina aqui. Vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V. Prontinho, já está duplicado, né? Aqui no nosso modelo, olha, a imagem que eu usei foi essa. Então deixa eu ir lá no meu Images. É esse carinha aqui, ó, altura 64. Vou pegar ele, copiar, vou aqui no meu Drawable e vou colar. Prontinho, ok, ok. E aqui o caminho da imagem, né? Cadê a imagem aqui? Opa, aqui no Image. A gente não vai usar o peso 64, eu vou usar o altura 64. Prontinho. E aqui no nosso Edit Text, a gente vai trocar para sua altura. E é isso aí, né? Bom, pessoal, já vamos identificar, né? Então, vamos colocar aqui o nosso primeiro Edit Text. A gente já vai chamar ele de, vamos dar um ID para ele, vai ser o Edit Text peso, né? E esse daqui que vai ser o nosso ID Edit Text altura, tá bom? Então ele vai ficar dessa forma aqui, porque depois a gente vai precisar fazer também as operações, então a gente já vai deixar ele identificado, tá? Pessoal, aqui, olha, olhando o nosso formulário, a gente agora vai fazer aqui o nosso spinner, que a gente chama, né? Que é uma lista de opções. Então, quando você clicar aqui, ele vai abrir uma lista de opções para a gente, tá bom? Vou deixar isso para o próximo vídeo, então acompanha lá no próximo vídeo como que a gente faz o spinner, tá bom? Até lá, pessoal!